Vamos lá pro Rádio Esportes Debate. Alexandre Simões, vamos falar do clássico. Quais os principais méritos da vitória do Cruzeiro contra o Atlético no sábado, Simões? Ô, Cirilo, é um ponto muito importante quando você vai ter um jogo do tamanho que é o Atlético e o Cruzeiro. E a gente tinha falado a semana toda, né, Nath? Que o jogo, os 3 pontos, né, talvez fosse o menos importante, né? A história recente do clássico, o fato de o Cruzeiro ter vencido em outubro o primeiro confronto na Arena MRV, dava um contexto histórico muito forte para esse jogo. E aí, assistindo a partida, Cirilo, a impressão que ficou é de que o Cruzeiro tinha uma estratégia para jogar contra o Atlético. E o Atlético não. Entrou em campo para ver o que ia acontecer, entendeu? Quase aconteceu, pela qualidade dos jogadores. O Paulinho teve na cara, o Rafael Cabral fez uma defesa espetacular, praticamente um gol, né? Aliás, o Rafael Cabral fez 2 gols no jogo, né? Porque ele fez essa defesa do Paulinho, depois teve uma cabeçada do Hulk também no finalzinho, quando já estava 2-0, que ele buscou de forma espetacular no ângulo. Então, parecia que o Atlético simplesmente tentou apostar na qualidade dos seus jogadores. E o Cruzeiro tinha uma estratégia de jogo, uma estratégia até inteligente do ponto de vista de reconhecer que tecnicamente é inferior ao adversário, ter um jogo muito picado, um jogo muito brigado, né? Até a lateral era disputado, né? Então, não é que os jogadores do Atlético entraram em campo sem espírito, sem brigar, não foi vontade. A diferença não é vontade. Acaba que a vontade de quem ganha parece ser maior, tá? Mas a questão não era só vontade. A questão era de estratégia de jogo. O Atlético, por exemplo, não conseguiu marcar a saída de bola do Cruzeiro. O Cruzeiro saía com a bola, tinha hora que o Cruzeiro ficava com a bola ali o tanto de tempo que quisesse, porque era só o Hulk e o Paulinho, às vezes contra 4. E é muito difícil. Então, o Cruzeiro teve uma estratégia, e aí ponto para o seu treinador, né? E o Atlético tentou apostar simplesmente na sua qualidade, que realmente era maior, mas num jogo desse tamanho. E, aliás, num jogo desse tamanho não. No futebol atual, isso faz a diferença em alguns momentos, mas não faz sempre. E no clássico de sábado, por exemplo, não fez. Quem se preparou para jogar, venceu. E venceu com propriedade, merecidamente, não foi obra do acaso. Venceu com propriedade de novo, né? Igualzinho no ano passado. Natália Fiuza, suas impressões principais sobre a vitória do Cruzeiro no clássico contra o Atlético. Cirilo, uma vitória gigantesca do Cruzeiro, merecedora desse resultado. O Cruzeiro teve uma estratégia que funcionou muito melhor que a do Atlético, como o Simões disse. Eu tive essa mesma impressão de que o outro lado não havia uma estratégia. Quando você tem uma equipe que tem grandes talentos, como é o caso do Atlético, é muito fácil, às vezes, você achar que só a inspiração individual desses atletas vai resolver. E não é bem assim, né? É claro que no futebol, o aspecto coletivo, ele é sempre muito importante. E coletivamente, o Cruzeiro foi superior ao Atlético. Na marcação, em aproveitar os espaços que foram deixados pelo adversário. Mérito, inclusive, do Cruzeiro em talvez ter entendido melhor o que precisava o jogo do que o adversário. Tudo isso é mérito do Cruzeiro. O jogo, ele não é só 100% postura, ele não é só 100% tática, ele é um conjunto, ele é um complemento das duas coisas. E eu senti que o Cruzeiro foi superior nesses 2 aspectos. Parecia um time mais concentrado, mais pilhado, não que o outro lado não tivesse, mas sentiu o Cruzeiro mais, e acho que isso é mérito também. Entender a grandeza do jogo, não deixar o adversário jogar, tentar ter o controle dentro das suas limitações, porque foi o que o Cruzeiro fez. Você vai se recordar, Cirilo, nós estávamos aqui no Rádio Esportes no sábado e eu falei, se o Cruzeiro conseguir segurar o ímpeto do Atlético no primeiro tempo, no segundo tempo ele pode tentar uma estratégia semelhante ao que foi o ano passado, porque a responsabilidade estava toda com o Galo. E a gente foi percebendo que o tempo ia passando e o gol não saía, o time foi se enervando, a torcida foi ficando impaciente. E esse era um cenário muito favorável ao Cruzeiro. E o Cruzeiro soube aproveitar isso, que se posicionando no campo ofensivo, tendo um jogo mais cadenciado, tirando a bola do Atlético. O Atlético é um time que, pela qualidade que tem, ele não é um time em que o Hulk, em que o Paulinho fica correndo atrás da bola, né? A bola tem que estar com o Atlético. Quando o Cruzeiro tirou a bola do Atlético, se posicionou no campo ofensivo, forçou o erro do Atlético, isso acabou acontecendo. E forçou erros que a gente já conhece, né? A bola aérea, mais uma vez um problema pro Atlético. Depois o time ficou ali receoso, ansioso, ainda mais porque tomou o gol, se lançou ao ataque e aí o espaço para o contra-ataque surgiu. Leitura inteligente do Larcamon quando coloca um garoto de velocidade, descansado, para um segundo tempo, prevendo que isso poderia acontecer. Agora, eu acho que o maior erro do Atlético
foi não ter conseguido aproveitar o momento pouco do jogo em que a marcação do Cruzeiro ainda não estava ajustada. Porque até aquele lance do Paulinho, o Romero ainda estava caindo mais pelo lado esquerdo, o lado direito estava desguarnecido, o Paulinho cai ali, passa pelo William com certa facilidade no chute que depois o Cabral defende. Ali era o momento do Atlético mostrar dentro do campo que ele era favorito. Ele não conseguiu fazer isso. O Cruzeiro, de maneira muito esperta, deixa eu arrumar essa marcação aqui. O Romero trocou de lado. O Robert não aparecia tanto com a bola, mas marcou muito melhor do que a gente vinha observando ele fazer até então. E aí foi um Cruzeiro que tomou o controle do jogo. E o Atlético também, erros individuais, né? Para mim, o Arana é determinante nos 2 gols. O primeiro, porque ele não volta para acompanhar a linha e dar a condição. E o segundo, porque ele tinha que ter matado a jogada, porque depois o João Pedro já estava muito à frente do Otávio, que tentou na corrida, mas não conseguiu. Mas um Cruzeiro muito merecedor. É o tempo de trabalho que vai passando, o entendimento do jogo, mas também era um Cruzeiro que tinha mais qualidade em campo. E é interessante, né? Porque assim, eu percebi o Marlon um pouco mais solto do que nos outros 2 jogos. Talvez seja até a presença do próprio Romero. Também, né? Mas talvez seja até a própria presença do Romero, né? O Cruzeiro estava jogando sem o chamado cabeça de área, né? Tem o cara ali que primeiro volante. O primeiro volante, né? Mas acho que no segundo tempo houve uma clara orientação diferente ao Marlon. Ele jogou numa posição diferente do zagueiro, terceiro zagueiro. O Cruzeiro estava mais linha de 4 do que a história do 3 zagueiros. Ele avançou. O Cruzeiro se posicionou no campo de ataque e o Marlon avançou. Isso é um grande mérito, né? Com a leitura do Larcamón durante o jogo. Sim, a leitura e o reconhecer e o conhecer, né? Então, tipo assim, no primeiro jogo ele lançou o Palácios, né? A gente sabe por que ele lançou o Palácios. Teve um problema com o Zé Ivaldo no jogo treino do Itaberito. Então, foi meio que um castigo. Aí, preciso de um zagueiro que joga pela direita. Aí, ele apostou no Palácio, que é o cara que já exerceu essa função, mas eu acho que ele já viu que não deu certo. Então, reconheceu a própria questão do Marlon, né? Um pouco mais de brilhante. Tanto que o lance do Zaratio, que ele machuca, né? E já é na intermediária do Atlético, é um lance de progressão do Marlon, né? Sim. Sim. Que dá um drible nele. Deu um drible no Zaratio, o Zaratio machucou sozinho. E ele machuca no lance. Então, quer dizer, a gente percebe, tá? A gente percebe e aí encaixa. E eu não lembro se foi a Nath ou o Panzi que colocou isso, né? O perfil dos treinadores que o Cruzeiro buscou e que chegaram causando surpresa. Pesolano, Pepa, Larcamón são treinadores de muito trabalho tático, de muito estudo de jogo, de muita percepção de equipe, né? E o grande mérito que o Larcamón tem é que o período dele no Cruzeiro ainda é muito curto, mas ele vem tendo ações que demonstram que, o primeiro passo, ele reconhece os erros e corrige rápido, e isso para o treinador é fundamental. Sim. É fundamental, tá? E segundo, sem dúvida nenhuma, um estrategista. É um estrategista porque para o estilo de jogo do Cruzeiro, do Larcamón, é muito melhor enfrentar um adversário de uma qualidade superior do que um adversário de uma qualidade inferior. E vocês podem reparar, com o Pepa era a mesma coisa. Até porque... O Cruzeiro nos grandes jogos com o Pepa, o Cruzeiro jogava muito mais do que nos jogos contra os times da parte de baixo da tabela. Porque é um Cruzeiro que com o Pepa tinha essa dificuldade, com o Larcamón tem que é de criar, né? Ele é muito dependente não é nem só de criar, do Matheus Pereira. É de ter o jogo jogado. Sim. E o Atlético permitiu ao Cruzeiro jogar também. Claro que o Cruzeiro com uma postura muito mais defensiva do que dos outros jogos, mas com uma estratégia de jogo muito maior. Agora, o que facilitou demais, assim, né? A Nath já comentou a questão do Igor Gomes ter substituído o Zaratio e o Scarpa não tinha a menor condição de jogar. E isso faz... Não tinha a menor condição de jogar, não. É muito... Eu acho até que é ruim um jogador que está começando a história dele num clube, carregando muita expectativa pela qualidade, pelo tamanho que ele tem. O Scarpa não conseguiu jogar no sábado. Ele tem habilidade, ele tem qualidade. Quando a bola chega nele, você percebe que o trato mas é fisicamente diferente. Não estava, né? Mas para participar de um jogo tão corrido, tão brigado, foi um erro absurdo. Eu não sei de onde tirou essa história. Não tem que colocar. Campeonato Mineiro é justamente para isso, para testar. E colocou um jogador numa partida dessa de muita intensidade, sem condição de participar do jogo. Sob a ótica do Atlético, me chamou a atenção duas falas que inclusive estão lá no itatiaesporte.com.br. Uma do Arana, que para mim também, concordo com o que você disse, Natália,
falhou nos 2 gols, né? No primeiro estava preso dentro da área e no segundo não fez a falta. O Arana disse, pelo time que a gente tem, investimento que a gente tem que apresentar para jogar mais. Não adianta ficar alçando bola na área, porque não é assim que se ganha um jogo. Foi o que disse o Arana. O Lemos disse que dói muito, que o resultado foi justo, que o Cruzeiro queria atrasar o jogo e buscar os gols, conseguiram numa bola rebatida e num contra-ataque, foram vacilos nossos. Foi o resumo que fez o Lemos. Considero que o Atlético ainda não entendeu. Acho que o recado era, a expectativa era, será que o clássico do ano passado vai fazer com que o Atlético entenda o que é necessário fazer para se vencer um clássico, a responsabilidade que se tem, a intensidade que tem que se ter para vencer um clássico? Não me parece que o Atlético entendeu. E no futebol de hoje em dia, ô Cirilo, quando você é favorito, quando você é melhor, se você não vai lá e se impõe, se você permite ao seu adversário de alguma forma te igualar, isso é muito perigoso. E o Cruzeiro conseguiu igualar as forças dentro do campo com uma estratégia mais bem montada, com jogadores que estavam melhor individualmente do que os do Atlético. Porque, para mim, não há desculpas no fato do Atlético, Cirilo, mesmo quando foi melhor no jogo, ter criado uma chance. É muito abaixo. É um Atlético que estava muito aquém em inspiração dos seus principais jogadores e que, coletivamente, o Atlético não pode chegar num jogo e ficar dando chutão, achando que isso vai resolver o problema. A leitura do jogo do Filipão foi muito equivocada. Inclusive, quando ele coloca o Igor Gomes no lugar do Scarpa, sendo que ele não tinha intensidade nenhuma no meio-campo, ele tinha perdido o meio-campo. E o Rubens terminou bem a temporada passada, poderia ter sido o Rubens a entrar. A leitura do Filipão é muito equivocada e ele diz na entrevista que não tem explicação, mas há muitas explicações. Inclusive na leitura da estratégia que ele não conseguiu fazer e que o outro lado fez. Aliás, na coletiva não houve explicações, né? Foi meio a história do sobrenatural de Almeida, Alexandre. E tem o ponto, né? A gente falou aqui da questão do Arana nos 2 gols, o Paulinho jogou muito mal, o Scarpa praticamente não entrou em campo, o Zarato saiu rápido, o Hulk vai se perdendo quando a marcação é bem feita. Então, quer dizer, os caras diferentes do Atlético não conseguiram jogar, tá? Mas tem um outro ponto também que a gente precisa valorizar, tá? O Cruzeiro tem belíssimos laterais, o William e Marlon, muita bola, o William seria titular do Atlético. Sim. Tá? Zé Ivaldo e João Marcelo, Lemos e Gemerson, já vão começar a me xingar aqui. Pra mim não tem diferença se não for melhor. Não tem. É porque o torcedor fica iludido achando que o atleta tem o Hulk, o Paulinho, acha que todo mundo é craque. Não é. O Lucas Romero é pior que o Otávio? Não sei, eu acho que talvez seja até melhor. Entendeu? Então, é isso. O torcedor não tem... o Matheus Pereira é pior que o Igor Gomes, sabe? Então, é isso também. É o outro lado de achar que o Cruzeiro ainda é o time da Série B, quebrado, que tá jogando pra não cair pra Série C. E não é. Tem bons jogadores. O futebol é muito equilibrado e, além disso, em alguns setores, o Cruzeiro tem bons jogadores, até melhores que os do Atlético, ou que entregam mais. Então, tem esse lado também de que quem faz a diferença no Atlético não fez, tá? E os caras do Cruzeiro, com mais qualidade, entregaram muito. O mérito é muito mais do Cruzeiro. Sim. Né? Muito mais. Vamos seguir esse debate no YouTube agora? Vocês acreditam que o Atlético está sentindo a responsabilidade? O Atlético está meio intimidado? Está sentindo a responsa? O Cruzeiro até brincou na história de pipocar, né? O Cruzeiro fez a arte lá, aquela zoeira tradicional para quando o cara tem a responsa e não consegue vencer. Você acha que o Atlético está sentindo a responsabilidade? Eu acho, Cirilo. E é uma coisa até que eu não esperava, né? Porque são jogadores tão experientes, um treinador tão vitorioso. Mas o Atlético, pelo menos nos 2 clássicos, ele não soube lidar com o favoritismo, que era inevitável de colocar em cima dele, um leve favoritismo por causa da qualidade técnica. Mas o Atlético parece não sabe lidar com isso. Você acredita nisso, Simões? Ô, Cirilo, estádio não joga. É um caldeirão. Mas só isso não basta. Para você ganhar um clássico, para você ganhar uma decisão, para você ganhar os grandes confrontos, precisa do algo mais. O Atlético precisa aprender a usar o seu estádio a seu favor. Até agora, nos 2 clássicos contra o Cruzeiro, ele usou contra. O Atlético precisa gerar para ele uma arena com atmosfera positiva, né? O que eu vi de briga na Arena MRV entre a torcida do Atlético no fim de semana. Não, e agressão a jornalista. Agressão a jornalista, gente atingida por copo de cerveja. Gente querendo invadir o campo depois do segundo gol. Não invadiram, né? Não, Absurdo, só não invadiram, né? o campo por conta das grades e trabalho do segurança. Mas... Um absurdo. Mas... venceram a barreira do público. A primeira ali, Mas acho que o Atlético vai ter que transformar isso aí e criar uma campanha educativa ao seu torcedor,
porque a turma que tá ficando próxima ao gramado ali não parece estar muito educada para estar ali. Não é só perto do gramado, né? Que debaixo da tribuna de imprensa também teve pancadaria doidada. Teve também, enfim. Uma pena. Difícil, complicado. Vai ter que usar de maneira positiva a arena.